E a notícia que o Flamengo teria uma reunião hoje para fechar o negócio pegou todo mundo de surpresa. Portal Europeu cravou que Luiz Henrique está perto de deixar o Zenit e voltar para o futebol brasileiro. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Bruno Henrique, o jogador que treinou com os demais atletas na manhã de hoje e deve estar à disposição do técnico Leonardo Jardim para o jogo contra o Cruzeiro, quarta-feira no Maracanã. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil. Fala, torcedor! É o LR que tá trazendo várias notícias. Tem jogador chegando, tem muitas notícias fresquinhas direto da fonte. Muitas notícias que eu trouxe excelente. E eu só peço uma coisa, né, velho? Se inscreve aí no canal do LR. Curte o vídeo, porque dá muita ajuda. E bora para as notícias, né? E tem muita notícia mesmo. Trouxe um corte aqui cheio de notícias. E bora para as notícias, que é o que mais importa. Que tem muitas. Feira contra o Cruzeiro. Uma grande notícia para o Flamengo, já que havia uma preocupação muito grande com a situação do jogador. É óbvio que o Flamengo, ele preservou o Bruno Henrique nesse final de semana, justamente pensando nesse jogo contra o Cruzeiro na Libertadores, porque para o Flamengo é muito mais importante ter o Bruno Henrique 100% nesse jogo de Libertadores, principalmente porque o Bruno Henrique cresce em jogo grande, principalmente porque o Bruno Henrique ele tem essa característica. Jogo grande ele cresce, jogo grande ele resolve, jogo grande ele vai para dentro. Bom, vamos mudar o assunto, sair do Bruno Henrique para falar da preparação. O Flamengo treinou hoje 11 horas da manhã e amanhã volta a treinar de novo no Ninho do Urubu. Esses treinos já visando essa partida, todos os ingressos estão esgotados para esse jogo e o Flamengo vai ganhar também um grande reforço. O retorno da torcida jovem do Flamengo, que estava punida, vai voltar na quarta-feira ao Maracanã. Então a expectativa é de uma atmosfera muito grande no Maracanã. A expectativa é de um Maracanã lotado, a torcida cantando, empurrando, colocando o Flamengo para cima, que é isso que a gente precisa quarta-feira do Flamengo em cima do Cruzeiro para a gente poder ganhar esse jogo. Vamos falar de negociação, porque tem duas negociações para a gente tratar nesse vídeo. Primeiro eu vou falar de uma reunião que aconteceu agora e terminou por volta de 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. E depois eu vou falar da situação do Luiz Henrique, porque tem portal europeu cravando que o jogador está próximo de deixar o Zenit e vir para o futebol brasileiro. Deixa eu começar falando sobre essa situação da reunião que aconteceu agora. O João Adib, ele que é o dono da CIMED, hoje pela manhã, ele postou nas suas redes sociais a sua agenda. E eu fui o primeiro que percebi, fui o primeiro que falei sobre isso, porque na agenda do João Adib, que é o dono da CIMED, tinha 2h30 da tarde uma reunião com o Flamengo. Tava assim, ó, reunião Flamengo às 2h30 da tarde. Vou mostrar para vocês aqui o print do post, que foi esse aqui, ó. 2h30 da tarde, reunião Flamengo. Ou seja, ele veio ao Rio de Janeiro para ter uma reunião exclusiva com o Flamengo. E é óbvio que eu comecei a entrar em contato com um monte de gente. Mandei, inclusive, o pessoal que trabalha na CIMED que eu conheço. Falei, vem cá, isso aqui. Falei, ó, vou falar, hein? Vou falar que vai ter essa reunião e tal. Aconteceu essa reunião. A gente ainda não sabe se a ideia da CIMED é patrocinar o Flamengo, como patrocina o Palmeiras, como patrocina também o próprio Cruzeiro e outras equipes do futebol brasileiro, ou se a ideia da CIMED com o Flamengo é lançar um produto, porque além de patrocínio também tem os produtos que a CIMED costuma lançar com os clubes do futebol brasileiro. Vou falar do que é fato e do que eu sei. Aconteceu uma reunião entre representantes do Flamengo e o dono da CIMED, já que é uma empresa que patrocina alguns clubes do futebol brasileiro, a gente tem que estar de olho sempre. Bom, vamos mudar o assunto, saindo agora dessa reunião entre Flamengo e CIMED para falar sobre Luiz Henrique. Mas antes, deixa eu falar com você rapidinho da aba Produtos, porque agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal, mas eu queria falar de uma... Na semana passada,
estava negociando com o Luiz Henrique, aquela coisa toda. Vai dar tempo de escrever na Libertadores? Não vai. Na verdade, 2 semanas atrás, né? Vai dar tempo de escrever na Libertadores? Não vai dar tempo de escrever na Libertadores? Vai dar tempo de fazer? Não vai dar tempo de fazer? Aquela confusão toda. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o Zenit não baixava o preço, o Flamengo não ia pagar aquilo que o Zenit estava pedindo, e com isso as negociações foram encerradas. Só que as negociações foram encerradas por parte do empresário do jogador, que publicou uma nota dizendo que não conseguiu chegar a um acordo e que as negociações estavam encerradas. Só que, de lá para cá, aconteceram 2 situações. A primeira situação, o presidente do Conselho de Administração do Zenit disse que sim, que o Zenit estava ciente e que o Flamengo tinha um interesse na contratação do atleta e que o Zenit toparia fechar o negócio se o negócio fosse interessante para eles. O presidente falou isso. E aí, torcedor, você gostou dessas notícias? Viu o tanto de notícia que tinha? Ficou bem informado? E agora, torcedor, se inscreve aí no canal e curte o vídeo porque dá uma ajuda aí tanto. E acompanhe os próximos vídeos que aqui tem notícias sempre. É o LR das notícias.